Fala pessoal que acompanha o nosso canal, seja bem-vindo a mais um KidCast. Hoje, eu e a minha esposa estamos aqui para falar de um assunto muito interessante, muito relevante. E se você não pratica, você precisa praticar o tema que nós vamos estar tocando hoje. Com vocês, Caroline Batista Ruela. Fala, meu baby, qual é o assunto que nós vamos estar tratando hoje? Hoje o nosso tema é oração. E eu acho que se alguém nunca fez, vai fazer um dia na vida. Todo mundo faz oração. Será que A existe gente alguém faz. que não fez até hoje? Acho que sim. Acho que sim. Mesmo num momento assim de susto, você acha que não tem quem fez? Porque muitas vezes a gente acha que oração é só você se ajoelhar e tal, mas existe muitos tipos, muitas formas de oração, né? É. E mesmo que seja um ai meu Deus do céu, mas eu acho que em alguns momentos a pessoa se. Eu acho que a pessoa direciona o pensamento para Deus e fala alguma coisa com Deus. E às vezes é inconsciente que a pessoa fala assim: ai meu Deus do céu. Tem uma pessoa que eu sigo no Instagram e ela fala que ela é ateia. E aí, mas de vez em quando ela solta assim: ai meu Deus. Aí ela mesma fica falando: daqui a pouco vem os haters falar que eu sou ateia e falar: ai meu Deus. Mas isso é uma expressão que todo mundo usa. É uma expressão que todo mundo usa, mas que no fim você está recorrendo a alguém. Se você faz, ai meu Deus, é porque alguma coisa Ai, assim. meu É, Deus, então você está informando que é, você tem um Deus, né? é. Aí ela, para tirar assim das costas dela a culpa de que eu sou ateia, mas eu falo, ai meu Deus, porque é só uma expressão. Só que acaba sendo um recurso que você tem. Senão você iria falar assim, ai meu copo. Tipo assim, não faz sentido, né? E você acredita que existe pessoas que já teve um contato e realmente não acreditam em Deus? Não acredito. Eu acho que a gente já conversou sobre isso e eu acho que é alguém que se frustrou na vida em algum momento e para não carregar talvez uma culpa ou é uma desculpa que a pessoa tem para não seguir um caminho. Eu acho, assim, no meu pensamento, você entendeu? E eu acho que no tema que nós vamos tocar hoje, eu acho que vai ajudar muito, eu acho que até entender, são coisas minhas, né? Não quer dizer que o que eu estou falando tá na Bíblia, nem tudo está na Bíblia, mas são pensamentos meus e Uhum. que eu acredito que tem muito a ver na opinião das pessoas que muitas vezes se denomina ateu. Mas você está falando que não está na Bíblia, mas Que não é que talvez não, esteja não na é que não Bíblia, né? está na Bíblia. Você vai falar baseado na Bíblia, mas os seus pensamentos, Não, entendeu? não, Tipo assim, não. O que eu ia falar é na questão da pessoa se ah, tá. tornar ateu. Eu tenho um pensamento Ah, ok, que tem entendi. a ver com oração, né? Aham, E que eu acho que é uma das partes que muitas entendi. das vezes as pessoas se autodenominam Uhum. ateu, Até uma né? ideia, né? Ateu, ateu. Eu vou começar com um verso que está em Filipe. Eu estava lendo hoje de manhã e eu achei bem interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. O verso fala bem assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo concedidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui está falando de uma oração, um tipo de oração que é a petição. Nós temos alguns tipos de oração, né? E hoje nós Uhum, vamos estar conversando sobre alguns deles. uhum. E uma das primeiras que eu quero tocar, que é que fala em Filipenses 4, 6, 7, que é que nós não devemos andar ansioso e se alguma coisa temos que pedir, peça para Deus e ele Uhum. vai te Te atender. atender. Na verdade, aqui não fala atender, fala bem assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu tenho uma coisa para falar sobre isso, mas pode terminar aí. Não, o verso é só esse, pode Ah, falar. tá. Eu já te contei essa história. Acho que você estava do meu lado quando a Ilde veio falar comigo uns anos atrás na igreja,
que, na verdade, o que acontece? A gente tem o mau costume de orar pedindo alguma coisa e continuar preocupado com aquilo que a gente pediu. Não andeis Não ansiosos. andeis ansiosos. Só que na maioria das vezes, eu tô falando de mim, e eu acho que muitas pessoas iguais a mim, ou parecidas comigo, que ninguém é igual a mim, na maioria das vezes a gente pede, mas continua com aquela preocupação. Quando você vai fazer um pedido, né? A oração, que é uma petição, você está pedindo alguma coisa. Aí você fala assim, ai Senhor, eu preciso muito disso, disso, disso e tal. Ao invés de você pedir e descansar, igual fala aí, guarda, e aí Deus vai guardar o seu coração. Ele vai acalmar e falar, ok, você já me pediu? No momento certo eu vou te dar. Só que eu vivia assim, e não é fácil mudar. Não é fácil mudar. Eu passei por um momento muito complicado. E aí eu orava para Deus mudar aquela situação, só que eu continuava estressada com aquilo. E eu chorava muito. Mas eu já não tinha orado. Por que eu estava chorando tanto? E aí um dia a Hilde lá na igreja falou assim: Carol, ora, entrega e descansa. Esquece seu problema. Não é fácil fazer isso. Só que é a melhor coisa da vida. Porque quando você entrega aquilo, e principalmente eu não estou entregando para você, que é um ser humano. Eu estou entregando para Deus, que é o dono de tudo, que é o Criador, que sabe de tudo, que se Ele quiser realizar aquilo na minha vida, Ele vai realizar em algum momento, ou não vai, Ele que sabe. Só que quando eu entrego para Ele, ó, Senhor, eu preciso disso, 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 a minha vida está assim, 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 e eu preciso que isso mude. Resolve para mim. E aí você fala assim, ó, tá aí agora, toma conta e vive a sua vida. Você vai lembrar daquele problema, só que você vai lembrar sabendo que alguém está tomando conta. É igual quando você sai para trabalhar e deixa um filho sozinho, e quando você sai para trabalhar e deixa um filho com alguém da sua confiança. O que, que você vai ficar mais tranquilo? Quando tem alguém. Quando tem alguém. Aí é a mesma coisa, você tem um problema muito grande, só que você entrega ele para alguém que vai resolver da melhor maneira possível, porque ele te ama mais do que todo mundo. E aí na realidade, a gente tinha que descansar e guardar o coração. Só que a gente não faz isso. E aí a gente acaba ficando o quê? Ansioso. Aí entra em um monte de problema que a ansiedade acarreta na nossa vida. Então, assim, isso foi muito engraçado, porque no momento que ela falou isso pra mim, que eu entreguei pra Deus realmente, eu senti assim, ai, parece que eu sou. Tirei 50 quilos de mim, entreguei pra Deus. 50 tá aí, toma, é seu. Resolve agora. Meu problema foi resolvido? Não completamente. Algumas coisas E, melhoraram, e é mas exatamente esse o ponto. Porque o verso fala para a gente entregar e Deus guarda o nosso coração. Primeiro de tudo, esse é a oração, a petição, né? Que você pede para pede Deus alguma coisa. alguma coisa. O que eu acho muito interessante e tem muito a ver no que nós estávamos conversando, que eu falei que eu acredito que muitas pessoas que se diz ateu, geralmente ora para Deus e fala bem assim, Senhor, eu gostaria de trocar de carro esse ano. Me ajuda a trocar de carro. Todos os meus amigos estão trocando de carro. E, às vezes, e dependendo da situação, Deus não atende a oração e ela se sente frustrada, né? Uhum. Deus, meu filho está doente. E o filho morre. Deus, minha mãe está doente. A mãe morre. E a pessoa começa a ter uma frustração. Por quê? Porque ela ora e a oração não é atendida. Uhum. E muitas vezes, muitas pessoas se revoltam com Deus e começam a se denominar ateia. Ou ateu. Ou ateu, ateia, Uhum. né? Simples. E hoje eu estava conversando até mais cedo com o Ribamar sobre isso, que esse verso fala que Deus guarda o seu coração e Deus sabe o que vai no seu coração. Eu achei muito interessante esses dias que eu estava estudando e estava falando que o primeiro órgão do corpo que se desenvolve quando a mulher
engravida, o primeiro órgão a ser gerado é o coração, Pra ser né? formado. A ser formado é o coração. Por isso que Deus quer o seu coração, porque Deus quer a primícia de você, né? E o coração, Deus conhece o nosso coração. E muitas vezes ele sabe isso aí. Eu não quero entrar no mérito se Deus atende ou não atende, porque ele conhece o nosso coração, mas muitas vezes ele sabe que o nosso coração, nós estamos orando para ele só porque nós queremos as bênçãos dele. Uhum. E se ele não faz de acordo com o que eu quero, então ele não serve mais para mim. E na maioria das vezes, na maioria das pessoas, eles querem um Deus que te sirva a todo momento, que atenda todas as suas As orações, suas as vontades. suas vontades, porque se não atende, esse Deus não existe. E a Uhum. gente tem que ter muito cuidado, porque a gente começa a colocar coisas acima de Deus. Se eu não alcanço meus 3 milhões de dólares, se Deus não me deu, é porque ele não serve para mim. Uhum. Se eu não conseguir trocar de carro e eu orei por isso e Deus não me deu essa oportunidade, ele não serve para mim. E às vezes a gente esquece que nós fomos feitos para servir a Deus, né? Tem muito a ver com a live que eu fiz sábado, que é na questão de você saber qual é o seu propósito de vida, o que você deve fazer, né? Quando a gente sabe o que a gente tem que fazer, você entende que nada mais faz sentido. E Salomão fala em Eclesiastes, né, que tudo é vaidade. Então, quando você começa a colocar Deus acima de tudo, ou as coisas acima de Deus, não quer dizer que ele não vai atender uma oração sua porque você está colocando ele em segundo plano. Mas ele que conhece o seu coração sabe o porquê que você está se aproximando dele. Você, particularmente, se você sabe que uma pessoa quer ser sua amiga só para desfrutar do que você Por pode interesse. oferecer para ela, como você vai estar com É. essas pessoas, né? Não vai ser bom. Então, eu tenho a minha visão que a maioria das pessoas que se denomina ateu é porque ela teve alguma frustração em algum momento da vida, que ela pediu muito para Deus uma coisa, Deus não deu, então ela acha que por Deus não ter dado para ela, então Deus já não existe, porque se Deus existisse, Deus teria dado isso para É. ela. E geralmente essas frustrações vêm a partir do momento que uma oração não é respondida. Porque Exatamente. é o único jeito que a pessoa vai se comunicar com Deus. E aí, no caso dessa pessoa que eu sigo, ela era cristã, se diz uma estudiosa da Bíblia, e realmente é porque ela já fez vários vídeos falando de personagens bíblicos, e se você for ouvir tudo, é exatamente como fala na Bíblia. E aí, é, parece assim que a pessoa se frustrou mesmo em algum momento e aí ela não serve pra mim. Não é o que eu pensei. E aí eu não quero mais. É igual um amigo meu interesseiro. Esse não quero mais. Mas o amigo é um ser humano e você tá vendo a real intenção dele ali. E se Deus não respondeu uma oração sua, é porque não é o momento, ou você não soube nem pedir. Exatamente. E isso é uma coisa bem interessante que a Bíblia fala bem assim: pedes e não tem porque pedes mal. Uhum, Pedes para o seu próprio desfrute. uhum. Não é com essas palavras, Sim, é não, mais ou menos isso. mas é mais ou menos isso. Pedes, mas não recebe porque pedes mal. Na maioria das vezes, a maioria das pessoas, e inclusive a oração de petição é uma das orações mais feitas. É, E a maioria dos religiosos é o que eles mais sabem fazer, é o tempo todinho só pedindo, 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 e não sabe fazer outra coisa que não seja pedir. Eu acho que uhum, talvez a gente está falando com alguém que talvez nem saiba outro tipo de oração, é, porque as pessoas só pede. acostumam tanto em pedir que a possibilidade também de se frustrar com Deus é grande, porque pede tanto, né? E às vezes pede coisas tão aleatórias que nem sabe o propósito. Agora eu abri um negócio. Oh, Deus, abençoe que meu negócio vai para frente. Mas amanhã fechou o negócio, já está lá, ai Deus, meu negócio, sei o quê. E tudo começa a pedir e não sabe, não Uhum. sabe.
estudar, porque eu acho que até quando você começa um negócio, Aham. não sei se 100% é Deus que faz dar certo, a maior parte é sua responsabilidade de você estudar, né, É. para você entender o assunto. Então, assim, eu acho que as pessoas é muito mal acostumadas em pedir. Uhum. Inclusive, a gente estava até conversando essa semana do evangélico. O evangélico, vou colocar evangélico em geral, né? Existe um problema muito grande que hoje, quando você fala com as pessoas de riqueza, as pessoas rejeitam e acham que um cristão, talvez um cristão não deve estar falando isso, Uhum. e é tão feio porque o que se diz cristão hoje se tornou o maior pidão. Eu acho Uhum. que é, tudo que você vai conversar com um crente que é religioso, ele quer tirar proveito de você. É. Ah, não, se você é irmão fiel, você tem que doar, você tem que doar para a Uhum. causa de Deus, você tem que doar para o irmão, ah, você tem que doar para o irmão necessitado, ah, você tem que doar para a missão, você tem que doar, e tudo é pedir, né? Então, até mesmo quando você vai falar com Deus, você é perdão. Eu quero falar uma coisa. E vai pedir para quem não está dentro da igreja. Sim. Muitas vezes. A igreja faz a igreja em geral. Qualquer igreja. Vamos fazer uma campanha? Ah, ok. Só que a campanha não é interna. A campanha é externa. Pede para os de fora. Os de fora são bem-sucedidos, e eu estou falando de dinheiro agora. Os de fora são bem-sucedidos, têm muita condição financeira, e os da igreja que estão ali dentro acham que não pode ter. E aí tem que ir lá e pedir os de fora, porque nós, da igreja, não temos condição de bancar a casa do nosso pai que deu aquele lugar ali para nós. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A mente, a nossa mente está errada. A nossa mente de ser pequeno, de ser. Ai, que eu De sou ser, crente, eu tenho que sou de pobre. ser justamente o pidão, né? Não, Porque eu acho que isso as pessoas ficam num mau costume de pedir. cara, o que é difícil de entender, para mim, era assim até pouco tempo. E na minha cabeça, gente, eu juro pra vocês, eu juro. Um dia eu pensei assim, eu era nova, eu era mais novinha, que eu não sou velha, mas eu era mais novinha. E tinha um cara, um dia eu não vou falar a situação, porque muita gente sabe o que aconteceu e tal. E eu olhei para esse homem, era um homem muito rico. E para mim, na minha visão de mundo, ele era ímpio. Ele não era um homem de bom caráter. Ele era um homem que realmente tirava proveito. Na minha visão, não, todo mundo sabia. E quando ele morreu, muita gente falou assim: nossa, morreu tarde. Então, na visão de muitos, ele era um homem ímpio que tirava vantagem de muita gente, mas ele tinha muito dinheiro. E essa situação que eu vivi, eu olhei para ele, eu falei: por que que Deus deixa ele ter tanto dinheiro se ele é um homem tão ruim? E eu e a fulana que está aqui do meu lado, que somos boas, somos tão pobres e dependendo do dinheiro desse homem. E estou aqui passando por essa situação desse jeito. Por quê? É muito injusto. Por que que ele tem tanto dinheiro e eu não? Entendeu? Então, quando o cristão vai fazer uma campanha e tem que recorrer aos de fora, porque os de dentro da igreja não têm condição de arcar, tem alguma coisa errada. Alguma coisa tem que mudar. Entendeu? Exatamente. E é feio, porque como você vai pregar? Esse não é o tema, Não, mas é o pior que entrando acabou nesse aí. tema. Mas como você vai pregar o reino de um rei A gente tem que mudar esse tema e fazer uma outra rico, live, um outro de um rei podcast. rico, mas você vive na miséria aqui, É. dependendo de ajuda de pessoas que nem parte de igreja faz. Esse vai ter que ser o nosso próximo tema. Mas isso é importante. Mas isso, olha para você ver, que nós vamos estar que nós vamos estar discutindo hoje, Estudando. estudando, são 5 tipos de oração, né? E a maioria das vezes, talvez tem pessoa que nem conhece as outras 4, É. porque é mal acostumado em pedir. Tem uma que é muito praticada, né? Eu posso falar a próxima? Uhum.
tem uma que é muito praticada e muita gente sabe, acho que é uma das que hoje em dia é bem praticada, além da petição, né? Que é a oração intercessória. A oração intercessória é muito forte, principalmente de alguns anos para cá. A oração intercessória ficou muito assim, conhecida com esse nome, porque geralmente quando você ora, ou você está pedindo, ou você está. Não, e oração intercessória é pedir também, né? A oração Sim, intercessória é pedir por alguém. mas você intercede por Sim, você alguém. está intercedendo por alguém, você está Uhum. pedindo por alguma coisa, que também é uma forma de petição, porém, não é em benefício próprio, é em benefício do outro. E eu acho que quase todo mundo praticou isso um dia mesmo sem saber. Por exemplo, se você não está acostumado a orar e tal, mas aí seu filho fica doente, muito mal. Você vai orar por ele, você está intercedendo por ele. Essa é a oração de intercessão, que você está intercedendo por alguém. Sim, mas mesmo sendo uma oração que você pede, mas você não pede. Por seu Só de benefício. você não pedir para você próprio, e dependendo também, abre aspas, né? Porque geralmente as pessoas desenvolvem oração intercessória só se for para a família. Ah, tá. Se for para um de fora, ele fez isso e ele tem o que merece. Uhum. Um amigo que talvez que eu não goste muito está com câncer. Ele escolheu esse caminho. Também Então, alimentou mal a vida toda. Agora, se é minha mãe, se é um irmão, ô gente, ora por ele assim e tal. Ninguém quer olhar que são as mesmas histórias, mas para interceder é só se for para os meus. uhum. E aí continua o mesmo pidão, né? É, Então, assim, eu acho que a oração intercessória é muito forte, mas, mais uma vez também, a gente tem que estar analisando o nosso coração. Tem que estar analisando o nosso coração para ver se a gente intercede só pelos entes queridos ou por outros também, é. né? E foi um dos assuntos também que nós estávamos conversando hoje e que é interessante, é que quando você vai interceder, você tem dois momentos na oração intercessória, né? Que é um momento que você vai orar intercedendo por alguém na presença de outros, e tem um momento que você vai orar intercedendo por alguém sozinho, Uhum. né? Tem um verso aqui que fala, né? Quando você for orar, se não me engano é Mateus 6,6. Tu, porém, quando for orar, entra para o seu quarto, fecha a porta e Deus, que conhece o seu coração, ali atenderá a sua oração. Não é com essas palavras, não é isso não, mas é mais ou menos isso. Então, deixa eu tomar aqui. Hum. Então, o que que acontece? Na oração, não só na oração intercessória, mas eu vou falar na oração intercessória aqui, mas em todas as orações é dessa mesma forma. É, Quando você vai orar intercedendo por alguém no meio de outras pessoas, a gente tem que ter muito cuidado. Porque tem hora que a pessoa vai fazer uma oração e que é uma coisa que é você falar com Deus, mas quando tem outras pessoas, às vezes a pessoa está de joelho, está em pé, talvez a pessoa se ajoelhou, mas ela não tem condição de estar ajoelhada. E a pessoa quer fazer uma oração intercessória de 1 hora e meia, 2 horas, que é uma falta de respeito para as outras pessoas, né? Uhum. Então a gente tem que usar do bom Bom. senso de quando a gente está orando em público, que seja uma oração objetiva e rápida para que não deixe as outras pessoas fadigadas, né? Uhum. Porque muitas das vezes, tinha um outro verso que eu não anotei aqui, que eu esqueci, mas eu li hoje de manhã, que fala o seguinte, que nós não devemos despertar, nós não devemos julgar os outros e não devemos dar motivo também que seja motivo para que os outros nos julguem. Porém, quando você fica lá 30 minutos, não, 30 não, mas uns 15 minutos eu já vi gente orando, querendo ou não, você dá motivo para, antes que você termine a sua oração, as pessoas estão murmurando, se contorcendo lá, porque já está cansado. Aí, se a pessoa vai falar alguma coisa, ainda tem outros que têm a cara de pau de falar bem assim, irmão, tá precisando orar mais, hein? Se 15 minutinhos de joelho você já está assim, nossa senhora, mas uma coisa
é você sozinho orar 15 minutos de joelho. Uhum. E outra coisa é eu ficar ouvindo você falar 15 minutos e que na pior coisa é que na maioria das vezes as pessoas que fazem orações longas, ela fica repetindo muitas coisas e vai lá no sul, vai no norte, vai no sudeste, roda tudo e que às vezes você fala bem assim, gente, se eu peneirar essa oração eu não consegui entender nada. Isso já aconteceu comigo. Eu estava tentando prestar atenção na oração da pessoa. Isso aconteceu recentemente, eu não vou falar onde também. Mas eu falei, chegou um momento que eu falei assim, gente, se era só para agradecer por isso, por que que tá demorando tanto, né? Aí eu falei, nossa, tá difícil. As pessoas acham, aqui esse verso de Mateus fala bem assim, não faça como Fariseu? os fariseus, que Ah, oram em pé para que sejam vistos, né? aham, E as pessoas acham que se a oração dela for de 50 minutos, ela tem muita comunhão com Deus. aham. Se a oração dela for E curtinha, as palavras que são usadas? Assim, gente, não posso. Eu não posso continuar, porque senão eu vou falar muita coisa. Deixa eu só te contar rapidinho. E a oração intercessória que é da fofoca? não, essa é de petição para o irmão. Não, a da fofoca. Tipo assim, Não, então, você Senhor, entendeu? sim, É aquela famosa. Ai, Senhor, eu te peço aqui pelo fulano de tal, que tá traindo a esposa na frente de todo mundo. Tipo, tem coisa que não precisa ser falada, gente. Vamos orar pelo outro sem falar o que que a pessoa está ok. enfrentando. Só fala assim, a gente. E é engraçado que às vezes vamos orar por fulano de tal. Deus sabe. E ele sabe. E that's it, ó. Zip. Ou, Você não precisa ser o contador do problema para ninguém. ou então, quando uma coisa é meio exposto, É, aí fala bem assim, ai, nós estamos passando por um problema e queria pedir oração para um irmão, Deus sabe quem é, mas aí conta a história para que os outros tenham curiosidade para fazer a e fofoca. A ficar fofoca conversando. render. Então, gente, oração é um momento que você tem para você estar falando com o seu Deus. Oração é um momento que você tira para você estar em comunhão com Deus, seja lá pedindo, seja lá intercedendo, mas é um momento que você está tirando para com Deus. Então você tem que ter noção do que você está fazendo. Você precisa ter cuidado com o que você está fazendo, né? Porque senão você e muitas pessoas têm se tornado isso até mesmo como é a palavra que se usa quando perde o sentido, fugiu. Vão. É em vão, tá se tornando em vão. Tem muitas pessoas hoje que nem orar, não ora mais. Uhum. Porque ficou tão uma coisa assim que. Eu queria falar uma coisa aqui. Um dia, a gente estava lá no Brasil ainda, né? Eu te contei isso, não sei se você vai lembrar. E aí eu tava. Tá tudo bem ali? Tá, Eu tava no trabalho e aí eu cheguei lá e eu falei assim: agora é ir embora, né? E pedir a Deus para ter uma vaga lá em frente de casa, porque senão não dá tempo de eu procurar lugar, ainda almoçar e ir para outro trabalho. Aí uma pessoa virou para mim e falou assim: você lembra disso? eu lembro. Uma pessoa virou para mim e falou assim: credo, você incomoda Deus com uma vaga? Isso é pecado. Aí eu falei: não, Deus. Tipo, eu não falei, na verdade eu não falei, mas eu pensei comigo. Eu falei: Deus é um Deus de grandes coisas e pequenas coisas. Se Ele sabe da minha necessidade de almoçar, fazer algumas coisas na minha casa e eu ainda tenho que ir para um outro trabalho, eu tenho certeza que Ele vai me ouvir e vai providenciar para mim. E nunca Não, faltou. nunca faltou. Nunca. Isso acontece hoje em dia quando a gente vai para a igreja. É, Nossa, isso gente, é horrível. é horrível lá para estacionar. E essa pessoa falou para mim: para de incomodar Deus com pequenas coisas, coisas fúteis. Aquilo para mim era uma necessidade naquele momento. Eu só tinha 30 minutos. 30 minutos que eu tinha que me arrumar, assim, arrumar para o trabalho, comer, ver se os meninos estavam bem ou arrumar alguma coisa e trabalhar. Então, se eu fosse procurar vaga, ia ser de 10 a 15 minutos. 15 minutos dava para comer, fazer tudo que eu tinha que fazer, não dava. Então, assim, para mim aquilo era importante. Então, não existe esse negócio, não.
Você pode pedir para Deus o que você precisar e o que você quiser na sua vida. Ele é seu pai, ele pode te dar tudo que ele quer. Entendeu? E isso nós estamos falando de um tipo de oração que é o de petição, É, para você pedir. Mas se tem 5 tipos de orar, e a Bíblia fala, orai sem cessar. é. A gente Então, orar o dia inteiro, né? você tem que estar constantemente falando com Deus. E, Ó, e pode falar. tá, não, e se você fala orar sem cessar e você está constantemente, você não vai ficar o tempo todo pedindo para Deus. É, Talvez nós deveríamos, talvez, dividir as nossas orações diárias, quem ora todo dia, talvez em dividir nessas 5 partes. Olha, parte da minha oração vai ser pedir, parte vai ser agradecer, parte vai ser isso. uma delas um dos tipos de oração que a gente vai falar aqui é a oração de ação de graças. A gente já falou de petição, Petição, intercessória. intercessória e agora ação de graças. E o que seria essa ação de graça? Para mim é você agradecer a Deus uma bênção recebida, Sim. ou De agradecimento. agradecer mesmo, assim, parar um momento, não para pedir nada, nem em meu favor e nem em favor do outro. Se você, ou uma oração sua foi atendida, ou de alguém que você pediu, talvez é um momento que você parar assim, Senhor, eu pedi, muito obrigada, foi tão maravilhoso essa bênção e tal, e aí você para agradecer, né? Você dedica um momento para agradecer. Aqui nos Estados Unidos tem um dia de ação de graça, Uhum. que eles agradecem por tudo que foi feito durante o ano, né? Uhum. E eu acho que nós devemos desenvolver mais isso Você para a gente. isso? Ação de graça? Não. Acho que não. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, o que você tem para agradecer? Ah, nada. As pessoas não entendem Eu já que falei isso. só de estar respirando já é um motivo de agradecer. E quando você não agradece, é porque, na verdade, você está falando, eu não precisei de Deus até aqui, porque tudo que eu fiz foi porque eu conseguia fazer. E a gente não para olhar que quando, mesmo eu fazendo, eu só fiz porque eu recebi a graça de Deus para executar aquilo. E quando você, hoje em dia tem muito assim, gratidão, gratidão, seja grato, comece o seu dia com gratidão. Isso é oração, é ação de graças. Muitas pessoas que não são cristãs de igreja, de frequentar igreja hoje, falam muito de ser grato. Primeira coisa na vida é gratidão. Gente, tem um cara no Instagram, eu falo muito do Instagram porque eu vejo no Instagram. Ele é médico, ele não é, ele é católico, eu acho. E a primeira coisa que ele fala assim: comece o seu dia com gratidão. Agradeça, agradeça. E aí o cristão, frequentador de igreja, murmura o dia inteiro. E eu tô falando de mim, eu tô falando de mim, murmurando o dia inteiro. E eu vou voltar para a nossa fala, e que é triste. É triste. Eu fico triste em ouvir isso, e talvez algumas pessoas vão até me procurar para falar sobre isso. Pega um envelopezinho e coloca um agradecimento para Deus. Eu não preciso pagar o que Deus faz por mim. Tá. Pega um envelopezinho e dá um agradecimento por tudo que Deus te deu. Eu estou comprando? Não. Se você é grato a Deus, faça pelo próximo o que foi feito por você. Agora, ficar pagando graça de Deus, assim, você vê que aí volta para pedir. Volta pra miséria. Volta para miséria. 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 Volta pra miséria do ser humano. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque a graça de Deus. Isso não deve ser pedido. Não deve ser pedido. Esse tipo de coisa não deve ser. Oferta, dízimo, que não é o caso, não é o assunto de hoje, mas oferta, dízimo. Dízimo, ok, que é 10%. A Bíblia fala a 10ª parte, né? Mas oferta é coisa do seu coração. Isso você tem que ter, você com Deus e você fazer conforme Deus toca no seu coração. E se for parar para pensar, a oferta
deveria ser muito maior que o dízimo. Porque Porque você está ofertando por tantas bênçãos que Deus te deu, que Ele te proporcionou. Você ganha 100%. O assunto não é esse, mas acabou entrando e é rapidinho. Você ganhou 100% daquele total lá de dinheiro, 100%. Você pegou 10%, tem que 100%, 10 dedos. Você pegou só umzinho aqui e deu para Deus, devolveu, porque é dele, é inegociável. Aí você tem 9. Desses 9, você oferta às vezes um terço de um dedinho desse aqui. Mas a oferta é de acordo com as bênçãos que Deus derramou na sua vida. E são muito mais. quando se A oferta, bênção, quando se oferta, né? as bênçãos da sua vida é muito maior do que o salário que você ganha. Sim. Estou errada? Uhum. Aquele salário é limitado. Se você é funcionário e ganha limitado, é limitado. E quem não é assalariado, muito melhor ainda, vai ser muito maior oferta. Agora, você recebeu tantas e tantas e tantas e tantas bênçãos, além daquele salário, que a sua oferta deveria ser muito grande. E aí ia acabar o problema de quê? Da pedição. Só que o problema é que eu acho que o ser humano, A gente não pode falar desse tema o hoje. ser humano ele está tão mal acostumado a pedir. E vou dar um exemplo de pessoas que às vezes é tão acostumado com a pobreza Uhum. que ganham uma quantidade e não sabe nem administrar aquilo. No dia que algum membro de igreja for rico e fizer uma grande doação, talvez quem administra a igreja é tão ruim que talvez torra de forma que nem eles vai, Aquela oferta, né? aquela oferta vai fazer, vai arrumar uma reforma para fazer na igreja, vai arrumar, ah não, agora irmão, vamos trocar de banco. Vamos trocar de banco porque agora a igreja está prosperando, então vamos trocar de banco. Não, vamos pintar a igreja, Tem vamos trocar o outras reboco. necessidades. Enquanto tem muitas coisas, oferta e dízimo, gente, é para manutenção da igreja. Porém, não, cara, vamos pular o assunto, mas o que eu queria dizer é o seguinte: se você sente vontade de dar uma oferta de gratidão, ok, é uma questão Ótimo, é sua, maravilhoso. perfeito, ótimo. Agora, eu querer pedir uma oferta de gratidão pelas bênçãos que Deus me fez, eu nunca posso pedir de você que você Não, oferte. isso é da pessoa. É Isso é pessoa. pessoa. Então, quem concorda, comenta aí. Quem não concorda, comenta aí também. É bom que a gente aprende. Nossa, eu lembrei de um caso aqui agora, eu não posso falar. Então, o que você falou? Não vou falar, porque vai ficar feio. Mas porque são. Não vou falar. Mas é negócio de pedir. Gente, isso é muito feio, mas anyway. Ok, vamos falar da ação de graças. A gente está falando da oração de ação de graças. A ação de graças é você agradecer pelas bênçãos recebidas, não é? Esse é o tipo de oração que você vai fazer. E às vezes, não só pela. Talvez você orou, pediu ou intercedeu por alguém, vai lá e agradece. Só que às vezes você não precisa nem ter uma resposta imediata de oração. Quando você acorda, agradece, Senhor, eu acordei. Hoje eu tô saudável. E você tá doente? Tá bom, eu tô doente, mas eu vou melhorar. Eu vou brigar pelo trabalho que eu tenho, que mesmo doente eu ainda tenho trabalho para ir. Você tá entendendo? Não. Tipo, você vê uma coisa boa naquele momento ruim. Para mim, isso foi muito difícil. E eu só comecei a mudar há pouco tempo agora. Você tá comigo há muitos anos e sabe o quão reclamona eu era. Murmurava o dia inteiro. Pensa, você tá vendo aqui? Reclamar. Eu reclamava da vida, de todo mundo. Eu reclamava do calor que estava muito quente, do frio que estava muito frio. Eu murmurava, não é verdade? O dia inteiro. Mulher murmuradora. É triste. Era terrível. Eu não aguentava viver comigo mesma. É triste. Mas aí vou acabar voltando para o caso que eu estava falando, porque não, é interessante. Cortei pra gente não continuar. Não, mas eu não vou continuar, não, mas é interessante que que você falou que se a pessoa vai ofertar, que deveria ofertar mais do que o dízimo, e até mesmo na parte de gratidão, se você é grato a Deus e quer fazer e tal,
Não tem problema nenhum em fazer, só reforçando, né? Aham. Só que tem que partir do seu coração. Mas o ponto que eu queria falar é o seguinte: aqui, mais do que no Brasil, se você adoece e vai passar uma noite no hospital, Você tá doido. então a cada dia que você tem a ver com dinheiro, né? Porque é muito caro. É muito caro você passar uma noite no hospital. Então, Eu tive essa experiência. pois é. Então, se você acorda todos os dias com saúde, com vida, e você consegue ir, seja lá qual o dia da semana que você vai na igreja, gente, aquilo ali é um momento muito propício para você agradecer. Uhum. E se você é ofertante, você precisa rever se você está realmente sendo grato na sua oferta, que é o que vai com o coração, mas quando você vai para o hospital, por que para passar uma noite lá vale a pena pagar? Vale não, né? Vale a Ninguém pena. acha que vale, mas é obrigatório. E tudo que é obrigatório, as pessoas pagam, né? Por que as pessoas, não é o caso também, mas por que as pessoas, para chegar no trabalho, chega na hora certa, mas para chegar na igreja, chega na hora que quer? Não, o que quer? É. Por que os compromissos de fora da igreja têm que ser cumpridos, mas os compromissos da igreja não têm que ser cumpridos? Uhum. Então, a gente tem que rever se a gente está sendo realmente grato a Deus. Uhum. E nas nossas orações, será que nós estamos sendo sinceros? Porque se eu entendo que a igreja está. A igreja, eu vou colocar a igreja como um templo, assim, O lugar. o O lugar, lugar de reunião. o serviço que tem ali, está me abençoando e tal. Se ali tá, eu estou tendo bênção ali, por que eu não estou sendo bênção na vida de outras pessoas Uhum. também? Porque se eu não retribuo essa bênção, eu estou sendo ingrato, não estou sendo grato, Você retém né? e você não está abençoando Não alguém. está não tá abençoando. Então, a oração tem uma ação para ser feita. Uhum. Quando você é grato, você tem que agradecer a Deus, De mas alguma maneira, né? agradece a Deus, mas tudo que fizer a um dos pequeninos fará a mim. Amém. Então, a gratidão tem a ver de você levar para outras pessoas também. Uhum. Então, não é a oração é o momento que você fala com Deus, mas o reflexo da oração de gratidão é você levar para outras pessoas a gratidão que você tem no seu coração, Uhum. né? Você ora intercedendo por alguém e na gratidão você tem que ser grato com alguém também, Uhum. porque isso é o que vai demonstrar o que vai no seu coração. Uhum. Então, a gente falou sobre oração de petição, intercessão, ação de graças. E a gente até falou de dízimos e ofertas. Mas aí, que a gente vai fazer um podcast só disso. Aí agora você quer falar de adoração ou de confissão? Eu quero fazer de confissão. Confissão e Tá, adoração. eu quero falar adoração por último, né? Tá, vamos falar sobre confissão. Tá, Tá. fala. Eu passei por um momento assim. Eu queria falar quando a gente estava falando de. O verso que você leu entra no seu quarto em Mateus, né? Lê ele. Mateus 6,6. Como é que fala aí? Eu quero falar uma coisa sobre isso. Lê aí esse verso. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Oras a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Uhum. Mateus 6, verso 6. Eu vivi esse verso 2 vezes na minha vida. E eu tô falando que eu vivi ele porque, literalmente, eu entrei no meu quarto e fechei a porta. Uhum. Entendeu? Então, assim, sem pensar no verso, eu vivi isso porque foi uma necessidade que eu tive naquele momento. Eu estava num momento desesperador e na minha cabeça, sei lá, no instinto, eu queria entrar pro meu quarto, fechar a porta para ninguém me ver, porque eu estava chorando, eu queria chorar. E aí eu entrei,
fechei a porta e orei. Mas eu orei, não foi uma oração assim, ai Senhor, me ajuda. Não. Eu entrei pro meu quarto, eu fechei a porta e ali eu abri meu coração de uma maneira para Deus que eu acho que foi igual Davi, quando ele reconheceu o pecado, a gente vai falar de confissão daqui a pouco. Mas aí eu abri meu coração a Deus e eu pedi o que eu queria exatamente naquele momento. Não para aquele momento, eu queria mudar alguma coisa. Eu já falei aqui, né, sobre isso, que eu entrei para dentro do meu quarto, fechei a porta, orei e tal, e aí que eu queria mudar, que eu queria ser outra pessoa, fisicamente, mentalmente, tudo. E hoje eu sou outra pessoa. E hoje eu lembro daquele dia, que era terça-feira à tarde, eu não lembro a data, mas assim, foi uma coisa que eu vivi nesse momento. E há muitos anos atrás, antes de eu conhecer você, eu passei por esse momento também. Eu entrei para dentro do meu quarto, lá no Brasil, lá em Montana. Fechei a porta do meu quarto, porque eu não queria meus filhos, eu não queria ninguém ali dentro. E era bem de manhã, assim, bem de manhãzinha. E eu orei de uma maneira que eu nunca tinha orado na minha vida. E Deus me ouviu. Ele me ouviu porque eu senti. Não sei se você já passou por um momento assim, quando você ora e sente assim acontecer aquilo no momento assim de, ah, Deus, tira isso de mim. Parece que eu senti saindo de dentro de mim. Eu senti. Eu orei com o meu coração tão arreganhado assim, tão escancarado para Deus que eu estava em desespero total, que eu falei, Senhor, tira isso de mim. Juro pra vocês que eu senti saindo assim, eu senti saindo de mim assim, parece. E eu respirei assim, E vai no que, gente, vai no que foi nós assim. começamos, né? Que quando você ora, confia que Deus vai fazer. Foi incrível. E se ele não faz naquele momento, continue crendo que ele é Deus. Tanto é que dessa vez que eu pedi agora, que eu estava aqui, que eu entrei pro meu quarto, fechei, que eu queria mudar, tal e tal, eu não foi não foi a mudança não foi naquele momento. Foi um processo que eu vivi, estou vivendo até hoje, de melhora, de desenvolver as partes que eu tenho que desenvolver na minha vida. A minha parte física, mental, espiritual, tudo. E eu queria mudar a minha vida por completo. E isso não foi naquele momento, foi um desenvolvimento, assim. E uma coisa muito interessante que cabe com isso que você está falando, tem um verso bíblico que eu não lembro agora de cabeça onde está, mas que Deus fala assim: faça a sua parte, que eu te ajudarei. Muitas vezes nós oramos e queremos que Deus faça tudo. A gente não quer fazer nada, né? Nós assim conhecemos pessoas que decidem as coisas do jeito assim e fala Deus vai fazer por mim e acabou. E a vida não é, assim. Faça a sua parte que eu vou te ajudar. Você naquele momento que você suplicou, que você pediu para Deus que você queria mudar de vida, desculpa, naquele momento você começou a mudar de vida. Então você fez a sua parte. E a força para você continuar naquele processo foi dada por Deus. Na verdade, eu acabei meio que entrando no tema de pedir de novo, mas não é. Essa oração que eu fiz lá no Brasil, que a gente está falando de confissão. Confissão. Por isso que eu lembrei desse momento. Essa oração que eu fiz aqui foi Petição. foi pedido. No Brasil, naquele momento, eu fiz uma oração de confissão. Eu estava vivendo um momento muito terrível, muito difícil, e lembra que eu falei com você? Eu nem oro, eu não tenho coragem nem de orar. De tão me sentindo tão podre, tão pecadora, tão tudo ruim, eu não orava. E nesse dia, eu abri o meu coração e falei, Senhor, eu sou assim, eu estou fazendo isso, assim, eu estou vivendo desse jeito, eu faço isso com as pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo. Muda o meu caráter. Primeiro, eu Confessou. confessei para ele como eu era, como eu estava fazendo ali naquele momento, confessando o meu pecado, o meu jeito de ser, meu jeito difícil e tudo de errado assim na vida que na minha cabeça era errado, e que eu sabia que Deus não era a favor daquilo. Eu tinha convicção, tanto é que eu não orava, porque eu tinha vergonha de orar.
sabendo que ele sabia da minha vida melhor que eu. Né? Isso é uma armadilha que o diabo coloca na vida da gente. Ah, não ora porque é vergonhoso, a sua vida é vergonhosa. E eu fiquei muito tempo, eu fiquei uns 3 anos sem ter coragem de orar. Eu lembro quando nós estávamos juntos já, Você me pedia para orar, não Eu era? pedia E eu você falava, para não, eu não continuar. quero. E esse é por isso que eu lembrei desse momento, porque eu confessei o meu pecado para Deus. E foi nesse dia que, aí eu te falo que eu senti sair de dentro de mim. Eu senti, parecia que Deus veio e tirou assim aquilo de mim. Eu senti leve, eu senti paz, foi tão bom, foi tão maravilhoso. Sim. Tem até um verso que fala sobre isso, vou abrir aqui, está em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aham. Então, quando nós confessamos de todo o coração, ele nos perdoa. Aí tem um problema. Hum, Aí tem um problema sério que Satanás. Você sabe o que eu vou falar? Não, eu não falei. Que Satanás coloca na nossa cabeça. Você às vezes até confessa para Deus. Deus te perdoa e te purifica, perfeito. mas você não se perdoa. E durante muitos anos, Mas aí está a questão de você orar e você não tirar isso de você. É a mesma coisa, você ora pedindo, mas você não mas acredita continua que Deus vai acessado. te dar. Sim, mas tem uma diferença, porque eu senti que eu estava liberta da condenação de Deus, mas Uhum. eu não me perdoava. Eu comigo mesma. Eu ainda achava que eu era ruim, que eu era indigna, que mesmo eu sabendo que Deus me perdoava, eu não me perdoava. Sim, e nesse momento já, tipo assim, com Deus já estava resolvido, só que você precisava resolver com você. E eu acho muito interessante isso, é porque o que acontece? Talvez umas pessoas vão falar bem assim, mas para que eu vou orar se Deus já sabe o que vai no meu coração, Aham, né? E eu acho que talvez você já ouviu em algum momento isso. já. E estudando hoje de manhã, eu achei interessante, porque me veio assim à mente o que acontece. A oração nada mais é de que você botar para fora o que você quer. Uhum, Então Deus vai pegar o que você está falando e ele vai colocar paralelo com o que vai no seu coração. aham. E por isso que nós devemos ter muito cuidado, porque a gente não engana a Deus. Não. Teve uma época, quando eu era bem mais novo, que eu via muitas pessoas falando assim, ali, foi para a igreja para ficar rico. Olha lá, ficou rico porque foi para a igreja, mas não quer estar ali, só foi para a igreja para ficar rico. Gente, que Deus é esse que vocês acreditam que E vai vai. dar riqueza para a pessoa só porque ela foi para a igreja? Isso não tem nada a ver. Se fosse isso, muitas igrejas aí não era pidão igual é, Uhum, né? Mas então o que acontece? A oração é para você precisa expressar para Deus o que você tá sentindo e Deus vai botar paralelo com o que vai com o seu coração, com o que você está falando. As duas coisas estão de acordo, uhum. bem provável que ele vai te abençoar e te atender, porque são coisas que estão andando junto e você tem que ser sincero. E quando você fala e já teve alguns momentos, né, que eu acordei e falei assim, Senhor, obrigado pela noite. Aí, ao mesmo tempo, eu falei, ô Senhor, obrigado, não, Senhor, porque eu não dormi direito. Não, Nossa. mas às vezes a gente está A gente muito está tão mal acostumado, acostumado robotizado, a agradecer e a gente agradece pelo que a gente nem nem teve. quer Não, agradecer. é pelo que a gente não teve. Aham. Obrigado pela noite, mas a noite foi terrível. Então, assim, e eu tenho muitos esses conflitos, que às vezes quando eu falo alguma coisa assim, que eu vejo que é meio robótico assim, Aham. aí eu volto atrás e falo, perdão, Senhor, porque eu não estou nem prestando atenção na minha oração. Gente, isso acontece muito, muito. Já aconteceu muito. Mas é engraçado. Mas então, a gente tem que ter cuidado ao orar, Aham. né? Porque
E não, sem contar as pessoas que falam bem assim, eu gosto de orar deitado. Mas nunca chega no amém, porque dorme antes. Tem pessoas que, em vez de contar a carneirinha, é só orar. Porque tem gente que começa a orar e já dorme no meio. Que a Masi, você, Masi. Lembrei de você agora. Por que será? Mas, beijo, Masi. Mas é engraçado. Acontece. Tinha dia que Eu estou aqui assim, ó. ela Não tá fala. falando que não, mas eu vou falar. Vamos lá, vamos continuar. Então tá bom. Continuar. Ok, confissão. Ela é uma mocinha de Deus. Mari, De beijo. Jesus. Beijo, Márcio. Aqui, vai. O que mais que a gente tem que falar aqui? A gente falou de intercessão, ação de graças, petição, confissão, agora adoração. Adoração. Yeah. Mas antes eu vou ler só mais um verso de confissão, que está em Salmos 32, que fala bem assim: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Por que eu quis ler esse aqui? Muitas vezes as pessoas deixam de se confessar com Deus para se confessar com um amigo, Uhum, com outras pessoas, né? uhum. E quem pode perdoar, nos perdoar, é só Deus. E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a pessoa fala bem assim: Ô fulano, Vai virar pedido de oração. ô fulano. Cuidado com o que você pede para os outros orar, porque vai virar pedido de oração mesmo, em público. E se você pede para um, pode ser pedido para 20, né? Então, quando a gente confessar, nós temos, nós temos, nós somos gratos por Jesus ter morrido por nós, porque desde que Jesus morreu por nós não precisamos fazer nenhuma cerimônia de remissão de pecado mais. A gente pode confessar diretamente a Ele, né? Uhum, Então, você que está nos assistindo, o único que é possível de perdoar os seus pecados é somente Deus. uhum. Então você tem que orar para Ele, confessando todos os seus erros, tudo que você fez de errado, tudo que. É só de errado mesmo. E eu quero falar uma E tudo que coisa. você desejou de mal para alguém, se tem uma coisa, gente, que eu acho muito. Não é que é impossível porque nós somos humanos, mas é você desejar algum mal para alguma pessoa, isso é muito perigoso. E quando você for confessar, você tem que até confessar isso para Deus. Senhor, em alguns momentos eu desejei o mal para fulano. Eu desejei mal para o meu patrão, porque meu patrão ganha muito dinheiro, eu ganho só um pouquinho e ele é miserável. Miserável de quê? Mas isso é um exemplo. É um exemplo. Não estou falando do meu patrão. É. Estou falando assim, que muitas vezes O seu patrão não é nós assim. desejamos muito mal das pessoas e quer que Deus ouve as nossas orações Não, e nós nem quer confessamos mesmo. o que nós. Você tá desejando mal para alguém e quer a bênção. Exatamente. Aí Deus fala assim: o que fizeres a outro, tá fazendo a mim. Quando você deseja mal para o outro, você está desejando mal para Deus. Olha, isso é muito sério. E eu já desejei mal para muita gente, gente. Eu não era gente, não. Eu era ruim. Eu não era gente, não, gente. Eu era ruim, eu era muito ruim. Hoje eu sou melhor um pouquinho. Mas o que eu quero falar, uma coisa que você falou, confessar para Deus. E uma dica, principalmente para casais, que você me alertou sobre isso, e isso é muito sério. Você que é casado, alguém chega, você está separado do seu esposo, em algum momento lá você está no trabalho, você está na igreja, o seu marido está em outro lugar, está lá embaixo, lá em cima, em algum momento você está lá sozinha, né? Aí alguém chega, pode falar. Lá embaixo, lá em cima, de É onde? porque na igreja tem lá embaixo e lá em cima na igreja, né? Aí é uma dica de ouro. Porque não vai, tira. Aí chega uma amiga sua e fala assim, Carol, pra mim, né? Chegou pra mim. Carol, te contar um negócio, não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. Aí eu falo, porque eu quero saber do babado, entendeu? Aí a pessoa me conta. Aí eu vou chegar daqui a pouquinho pro Danilo.
e vou cutucar nesse mundo do céu. Ó, deixa eu te contar. Sabe por quê, gente? Marido e mulher não tem segredo. Tô errada? Não, Então, pelo menos nós, né? eu. Pelo menos Olha, nós. se você me contar alguma coisa, uma fofoca, alguma coisa, saiba que o Danilo vai saber. Então, se você não quer que o Danilo saiba, não me conta. Porque eu vou contar pra ele. Eu não sou. Agora, eu não faço pedido de lição, né? Eu não intercedo pra pessoa, falo assim, mas o Danilo vai saber. Porque dificilmente vai acontecer. Só se o marido e a mulher não for íntimo. Eu e o Danilo, a gente conversa de tudo, velho. Não tem, velho. Deixa eu resgatar minha postura. Eu e o Danilo, a gente conversa sobre tudo. E a gente não tem segredo. Então, se você vai contar uma coisa para uma senhora, ou né, uma pessoa jovem que não quer que ninguém saiba, saiba que o marido dessa pessoa ou a esposa vai saber. Não vai ter jeito. A não ser que ele não se comunique bem. Então, fica a dica para os casais aí. E E outra coisa, se, se você vai receber a história, você fala assim, olha, só me conta se o Danilo puder saber, né? Se o fulano puder saber. Porque se você me contar e eu não puder contar pra ele, eu não quero nem saber. Então, já fica a dica, entendeu? exatamente, o que eu ia falar é justamente isso, porque se você fala bem assim, não conta nem pro seu marido, então já tem alguma coisa de errado, por É, quê? Por quê? Então o relacionamento dos dois não é importante o suficiente para que os dois possam saber. é. Agora, se você fala, seu marido não pode saber, você está pedindo que ela omita alguma coisa para o marido. Agora, se você vai contar alguma coisa para uma mulher, você tem que conhecer quem é o marido dela. Porque talvez a mulher é sua melhor amiga, mas o marido dela é fuxiqueiro. É. Talvez o marido dela tenha um melhor amigo que é mais amigo Aí vai ter dele, que. é mais amigo dele do que o da mulher. Gente, mas qualquer que seja o problema, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que confessar, é para Deus. Tudo bem que tem gente que não aguenta e tem que compartilhar com os outros a vida, mas compartilha da sua vida somente o que todo mundo pode saber. É. O que alguém, se uma pessoa não pode saber, só uma pessoa não pode saber do que você vai falar, então não fale, fale só com Deus. Isso aí. Acabou. Agora, a oração de adoração. 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 O que é a oração de adoração? Ah, hum, eu acho que é você tirar um E eu momento. acho que é a oração menos feita. Eu também acho. E vou te falar, tanto é a menos feita porque eu tive que pensar. Exatamente. Aí assim, no meu entendimento, a oração de adoração é você reconhecer quem é Deus. E é a mesma coisa, porque somente Deus é digno de adoração, né? Ninguém mais na face da terra é digno de adoração. E quem é que é digno de adoração é quem tem todo o poder de criar, de realizar e tudo. Então, Tem um verso que fala: "E adorai a Deus, aquele que fez o céu, a terra e tudo que nele, tudo que há." quando você adora a Deus em forma de oração, por exemplo, eu acho que quando você está louvando, isso é um jeito, dependendo. Sabe quando você está cantando um louvor muito que te toca assim, você chega a fechar o olho, dependendo da letra, você está adorando, não está não? Dependendo da letra. Sim, mas dependendo, a gente tem que ter muito cuidado Cuidado, com né? música, porque se torna tão repetitivo que você Sim. não presta atenção na letra. E é muito interessante que eu gostaria de ter uma pessoa para falar muito sobre isso, porque não é um tema que eu domino muito. Porém, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas das vezes nós estamos cantando alguma coisa, mas a gente não sabe nem a letra do que a gente está cantando. Você sabe cantar, mas você não para prestar atenção no que aquilo está falando. Aham. E um fato muito interessante foi uma música que nós ouvimos. A gente sabia cantar a música toda e depois, não sei o que Não, que foi uma foi, não música sei que o eu que que aconteceu. gostei. Então, mas não sei o que aconteceu, que nós ouvimos essa música, não sei se foi numa outra versão, alguma outra coisa. Não, você foi acompanhar a música Não, foi na assim. letra. Foi assim. Eu Você falei assim, amor, essa música é linda. Essa música é linda.
não era uma música do Nova Voz. Sim, sim, Esse é mas o que eu amor. tô falando é que nós conhecíamos a música, mas nós nunca tínhamos nos Sim. atentado à letra da música. Aí você foi olhar a letra da música É. e que você entendeu. Aí eu fui, porque assim, tanto a melodia quanto a letra é lindo, tudo é maravilhoso a música. E aí eu ouvia. Só que um dia, não sei o que me deu que eu parei pra ouvir o que estava falando, porque eu já tinha escutado várias vezes, mas eu parei pra ouvir. Como é que é? Ouvir? Não, não, eu lembro perfeitamente Sim. do dia. Não, aí você pegou, deu pause na música, Aí eu comecei a ler a leu música. Foi. como poesia. Foi Nesse mesmo. dia nós falamos, que Cara, letra. foi verdade, foi mesmo. Indo pra igreja. Uhum. Chegando no sinal, ali pertinho da igreja, eu falei assim, amor, eu vou ler porque é linda. Olha só o que que fala. Porque parece que o instrumento, em algum momento, meio que abafa a letra. Não é que é um defeito, Não é abafa a natural. voz, abafa. Não sei o que que acontece, mas acontece. E aí eu falei, Danilo, olha a letra dessa música. Aí eu fui ler pra você e é maravilhosa. Gente, a letra é linda. Inclusive, pode até deixar aí meu negócio, porque é tão bonito. Tem que lembrar, porque, gente, perdoa a gente, mas nós já prometemos colocar link. E não Juliana, perdão, porque nós falamos que ia colocar do grupo de música lá da Ju, Da Ju e do Pablo. Pablo. Nós íamos colocar, nós esquecemos. Teve, De quem? teve um negócio que nós íamos colocar. Perdoa, é Tá. porque A culpa o grupo edição? de edição nunca se comunica direito com a gente e a gente esquece de passar as informações para ele. Eu Então, não vou falar quem perdoe, tá bom? interceda por nós para que nós tenhamos mais responsabilidade de cumprir o que a gente Ok. fala, mas a gente vai ver se a gente coloca a letra da música. Fala aí da adoração. Adoração. Adoração é justamente isso. Você reconhecer quem é Deus. Quem ele é? É o Criador, ele é o mantenedor. Por ele ter morrido por você. Uhum. Então, quando você reconhece tudo que ele fez e reconhece quem ele é, você está o adorando. E nós fomos para a música, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque pode ser uma música de adoração, mas nós talvez não estamos adorando, porque talvez a gente não sabe o que está indo na letra da música. A gente não presta atenção. A adoração tem que ser consciente. Uhum. A adoração tem que ser racional. Uhum. Então, você tem que reconhecer, Senhor Deus, amado Pai, que estás nos céus. Isso não é adoração. Como seria uma oração de adoração? Adoração é você reconhecer. É igual fala. Não, deixa eu ver um verso aqui. Deixa eu lembrar. Porque, Para mim, uma oração de adoração seria mais ou menos assim. É tão difícil que a gente faz. deixa eu fazer um comentário aqui. Eu acho que nada pode ser tão engessado e um padrão. Sim. Tem um padrão certo de orar. Para mim, não existe um padrão de oração. Existe o que está no meu coração. Se você reconhece quem é Deus, você adora Ele. Adoro. Naturalmente, quando você abre a boca, Sim. né? Se você reconhece, tem um momento de oração, quando você é reconhecedor de quem é Deus, quando você abre a boca, já você está adorando a Deus. Você está orando em forma de adoração. Porque em algum momento, quando você pensa assim, Senhor Deus, meu Pai, nosso Criador, talvez, um momento assim. O que eu não acho bacana, e eu cresci ouvindo algumas coisas desse tipo, é assim, você, tipo assim, obrigatoriamente, não estou julgando a pessoa que fazia, inclusive já até morreu, mas eu estou julgando que era uma obrigação, parece que a pessoa não orava se não falasse assim, Senhor Deus que estás nos céus, na terra e no mar, em tudo que há. Aí eu começava a oração. Senhor Deus, que está no céu, na terra, também tudo que há. Aí eu orava. Parece que aquilo era robotizado. Mas se aquilo era do coração dele, eu não estou julgando o coração dele. Estou falando do meu coração.
entendeu? Para mim, aquilo soava tão robotizado para mim. Eu, como ser humano pecador e que estava criticando a pessoa. Então, olha aí, é Sim. meu olhar humano, tá? Para mim, aquilo é robotizado. Quando eu falo, talvez aquilo estava no coração dele, eu nem sei, Sim, né? mas e até me expressei errado, que eu falei bem assim, isso não é, mas é justamente isso. Parece o cabeçalho Uhum. de uma oração. A gente tem que começar daquele jeito e a oração só vai ser escutada se Se você começar daquele jeito. finalizar em nome de Jesus, amém. Amém. Quando a pessoa não fala em nome de Jesus, tem muitos que falam assim, nossa, nem reconheceu em nome de Eu Jesus. sou dessas. Então, Peraí, eu sou dessas. Se eu não ouvir o em nome de Jesus, amém, para mim aquilo não valeu de nada. De verdade, velho. pois é. Eu tenho que mudar, né? Porque tadinha, a pessoa não esqueceu. Não esqueceu, mas você terminou de falar que não tem que ter uma maneira engessada de orar. Ah, é A verdade. Bíblia Gente, fala, olha só. A Bíblia fala que tudo que pedir, peça em nome de Em Jesus. nome de Mas Jesus. você tem que ter cuidado para a sua forma de finalizar uma oração não ser só assim. Padrão. Não tem que ser padrão. É igual E quando eu. será que isso não tem que ser padrão? Não existe padrão. Existe padrão para nós dois conversarmos? Não. Não existe. Ah, E assim com Deus, porque se a oração é você falar com Deus, não tem que ter um padrão. gente, eu sou uma pessoa muito antiquada, então, né? Eu sou meio que presa a algumas coisas antigas. Você não reparou? Já. Já, claro que já. Você é uma velha no corpo Eu de sou uma mim. velha nova, porque pra mim, se não falar o em nome de Jesus, amém, eu fico assim, por que em nome de Jesus, amém? Será que esqueceu? Oh. Ou ele está desviado e não quer ser em nome de Jesus. Mas assim, é igual você falou, não tem que ter uma forma. É. Porém, a Bíblia fala que você, tudo que pedir, peça em nome de Jesus, Uhum. né? Você tem que reconhecer que ele é, mas não pode ser uma maneira. Vou voltar no que eu comecei a falar. Santo Deus e amado Pai que Estás estás nos nos céus, na céus. terra e no mar. Era assim que eu escutava. Não é que isso não é adoração. Mas se você transforma isso Uma obrigação. num cabeçalho, É, cabeçalho. Isso, com cabeçalho. LH. Então, se você transforma isso num cabeçalho, você não está mais adorando, você só está Copiando. copiando, você está repetindo, né? Uhum. E, gente, muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque tem muitas vezes que a gente fica analisando os outros orar Eu... para transformar a nossa oração. Como assim? Ó, tipo assim, vou prestar atenção qual é as palavras que o irmão começa a oração, porque Ah, ele ora tão bonito, ele ora ah, tão bonito, eu vou ouvir como ele começa e como ele termina. não, sim, eu não tenho não. Mas como termina, E sim. muitas vezes, não Não, que eu sei. termina. Tô só falando um defeito que eu tenho de fábrica. Igual tem pessoas que falam bem assim, mas como? Eu não sei orar. Então, se ele fala que ele não sabe orar, na verdade ele não sabe conversar, né? Porque quando Que orava o com isso, orar é né? conversar com Deus. Mental ou falando E, mesmo. e outra coisa, tem que parar desse negócio que só oro se souber orar bonito. Você fala da sua forma. Da mesma forma que a gente conversa, do mesmo jeito que eu te respeito e que eu converso com você, eu tenho respeito com Deus e falo com Deus. Uhum. E é falar das coisas que Tudo. seja, de tudo. Ó, Senhor, hoje eu vi uma outra mulher, achei mais bonita do que minha esposa, mas eu sei que ela não me pertence. Mas sei que ela não me pertence e que eu não posso desejar. Se em algum momento eu ultrapassei o que eu deveria, me perdoa. Por onde você tem andado, Danilo? Não, tô falando. Eu não tenho mulher bonita. Tem, né? Tem. Ah. Mas eu tô falando porque talvez a pessoa. Tô falando assim, É só um exemplo, amor. um Eu entendi. exemplo. Não tô falando Eu te para você. perdoo. Que bom. Se Deus não não. perdoasse. Ah. Mas assim, pede produção, coloca um vídeo mais que para mim, produção. É, A produção sou eu. Eu vou botar a câmera dele agora, vou levantar e vou taxar pra ele ali, tá bom? queria disfarçar para pensar que tinha umas 15 pessoas aqui na produção e ela não fez. Mas assim, o falar com Deus,
A oração é o falar com Deus. Então você precisa, da sua forma, abrir o seu coração e falar com Ele. Então, o de adoração, como o Carol falou, não é que existe uma regra, não pode existir uma regra, porém, a oração de adoração é você reconhecer que Ele é o Criador, que Ele é o seu Salvador, né? E reconhecer as coisas que Ele fez, porque também é muito vago eu falar bem assim, ó Senhor, Criador do céu e da terra. Senhor, obrigado, você que fez a tua palavra, eu estou agradecendo. Aqui, deixa eu falar uma coisa engraçada, a produção voltou. Aqui, uma coisa muito interessante, que antes eu achava que eu não podia chamar Deus de você, sabia? Hum. Eu acho que eu fui criada com muito medo de Deus. Assim, e tem muita gente assim. E eu acho que muita gente, acho que a minha geração, a nossa geração, que a gente é da mesma idade, Não, sou mais novo. um pouquinho, a minha geração foi criada com uma visão errada, muitas vezes, de Deus. Talvez não todo mundo, mas a maioria. Para mim, Deus era um Deus que punia muito e eu não sei se eu acho que é porque eu era nova, não tinha maturidade suficiente, mas eu acho que eu tinha muito medo de Deus. E eu acho que isso me atrapalhou muito na vida. E é uma coisa que eu faço questão hoje em dia de falar tanto com o Dudu quanto com a Emily e com as crianças em geral, assim, as crianças que eu olho e tal, que Deus, ele é um Deus que ele ama a gente incondicionalmente, independente do nosso pecado. Ele não ama o que a gente faz. Ele não ama os nossos atos pecaminosos, mas ele ama a mim como ser humano e como pessoa, filho dele. Existe um dizer que é interessante que Deus ama o pecador, não o Não, pecado. pecado. E o que eu sempre pensei assim, eu não posso chamar Deus de você. Para mim, Deus tem que ser assim, Senhor Deus, meu Pai. Tararã, entendeu? Na minha oração, eu achava que era pecado eu falar você e tal. Eu acho que eu fui criada desse jeito. Eu não sei, eu acho que também, Geralmente, né? geralmente, lógico que tem algumas. Um ato de respeito também, né? Não, tem o ato de respeito, mas algumas pessoas, ela começou, por Deus ser pai, aí ela associa muito a visão do pai terreno. E antigamente, os Ah, tá. meus tios, por Sim, exemplo, era eu fui muito ensinado assim, se eu entrar num lugar e não pedir a bênção de benção. vó, ou bênção do tio, ou bênção da Era. tia, eu tinha que ter. Então, esse pessoal mais antigo, por ter esse respeito com a pessoa mais velha, acabava passando isso. Mesmo. E isso também é um reflexo da visão que você tem de alguém que é acima de você. Não, talvez o reflexo, como aquela época era desse jeito, a gente respeitava, né, o pai muito, e a mãe e tal, então Deus, como pai, tinha que ter todo esse respeito. Não podia ser, aí, você, e aí? Não sei o que lá, entendeu? Você nunca fez com seu pai, com sua mãe, e aí, velho? Qual é doido? Hoje em Sim, dia, eles ficam assim, ué, e aí, velho? Como é que é? mas Entendeu? também se o seu vocabulário é falar bem assim, pô, mãe, eu não queria isso. É, E você vai orar com Deus, você fala, pô, Deus, eu não queria isso. vai te ouvir, ele sabe você, Ele seu vai te coração. ouvir. E é muito interessante que eu acho que é Mateus mesmo, que mais no finalzinho fala, que Deus, quando você ora, Deus pega as suas palavras, não, é outro verso, eu não lembro qual é não, mas fala o Você quer que eu seguinte, veja aqui? que Deus traduz a sua oração. Eu não sei nem quais são as palavras que fala. Porque o que que acontece? Muitas vezes eu estou orando para Deus aqui e eu fico meio perdido, até mesmo na hora de explicar alguma coisa que a gente não consegue explicar da forma certa, Aham. né? É como se eu estivesse tentando explicar para você alguma coisa de matemática, por exemplo. Para quem não sabe, Carol era professora de matemática. E eu tento explicar alguma coisa de matemática para você que eu não domino, Aham. mas você, como conhecedora, você fala, eu sei o que que você está querendo dizer. Aham. Ah, tá, entendi. Você entendeu? Aham. É, Das entrelinhas ali, na- ele vai entender o que você tá falando, com na- certeza. eu não sei,
Você não Mas sabe expressar em eu não sei palavras, mas expressar ele em sabe seu palavras, coração e seu mas ele pensamento. sabe o meu coração. Aham. Então ele vai falar bem assim: pode deixar, filho, eu já sei o que que você está querendo me Uhum. dizer, É. né? Então não importa qual é a forma que você vai falar. Aham. O importante é você tentar se expressar com ele. E com o passar do tempo que você vai falando, você vai criando uma amizade com ele. E é interessante, porque eu, particularmente, eu falo sempre com Carol. O meu jeito de orar é: Senhor, estou tão triste com isso. É. Estou chateado, porque não era assim que eu queria. Uhum. Não era isso. E às vezes, talvez vocês estão assistindo, talvez já passou isso na cabeça de vocês, e eu vou falar que vira e mexe passa comigo, falo bem assim: Senhor, se eu não alcançar esse objetivo até tal dia, eu vou ficar muito triste. Uhum. Eu preciso, e se eu não fizer, eu vou fazer isso e isso, e isso. Eu falo bem assim: Senhor, me perdoa porque eu estou fazendo uma chantagem com você. Uhum. Me perdoa porque eu estou te chantageando para me dar uma bênção, porque senão eu vou deixar de parar de fazer alguma coisa. É. Então, eu procuro ser o mais sincero com Deus, até na hora que eu proponho uma coisa para Deus, de voltar atrás e falar: perdoa, porque talvez isso é. E Deus conhece o meu coração, ele ressignifica toda a Uhum. oração. Deus não é igual um amigo que, você falou uma coisa e ele entendeu errado. Deus não entende errado o que você está querendo falar. E se você quiser só ficar em silêncio também e só falar bem assim: Deus, ouve o meu coração, você já vai estar orando, porque Uhum. ele já vai ler o seu coração. Diz que, acho que eu já ouvi uma pregação assim, que às vezes você ficar em silêncio é uma maneira de você ouvir Deus. Porque em silêncio, geralmente você começa a pensar em algumas coisas, né? Refletir sobre algumas coisas. E aí é um momento que talvez o Espírito Santo vai falar com você. E eu já ouvi também numa pregação que às vezes você tem que. Tem não. Às vezes você pode orar e pedir para o Espírito Santo falar com você. E que você fique em silêncio para que isso aconteça. Porque é ruim quando você está falando e alguém falando junto com você. Então, quando você fica em silêncio e pede o Espírito Santo para falar com você, e aí você ouve a voz dele, Uhum. né? Então, isso é muito significante, importante, porque às vezes fala assim: ah, mas eu não oro, eu não escuto nada. E tem uma coisa muito interessante a respeito disso, e que eu comecei a fazer, e eu acho que todos nós deveríamos fazer. Porque a gente fala que a gente fala com Deus, mas não ouve ele. Uhum. E se você observar nos dias de hoje, com a tecnologia que tem, nós nunca damos oportunidade para Deus falar com a gente. Uhum. E a gente tem que ter muito cuidado, porque eu quero ouvir uma mensagem, eu vou no YouTube e coloco alguém falando lá. Uhum. Nós estamos o tempo todo ouvindo alguma coisa. O Uhum. tempo O todo. A tempo gente todo. Só para quando dorme. não desliga a mente da gente. Aí a pessoa é tão ocupada que fala bem assim: Senhor, agora que eu vou dormir, que o Senhor aparece No nos meu meus sono. sonhos e fala comigo, porque durante o dia eu não tenho tempo de te ouvir. Uhum. Então, se você quer ouvir Deus, porque se a oração é você falando com Deus, e se você quer ouvir Deus, é isso aqui, ó. Você precisa ouvir, você precisa estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a forma que Deus quer falar com você. Aí, se caso Deus quer falar uma coisa específica, única, por aquilo que você está passando, eu acredito que Deus possa levar você a ter um sonho. Eu tive já Uhum. sonhos que me ajudou a tomar decisões. É. Eu tenho algumas formas, até mesmo de direcionar uma pessoa para falar alguma coisa com você do que você está precisando ouvir. Deus vai, se não tiver na Bíblia, Deus vai dar um jeito para falar com você. Desculpa, porém, você tem que dar oportunidade. E eu sempre falo, às vezes eu criei um mecanismo,
eu tô vindo e falando com Deus e eu tô ouvindo alguma coisa no carro, tô ouvindo. Aí quando eu penso assim, Senhor, eu precisava ouvir a sua voz, eu meto o dedo e desligo o rádio do carro e deixo em silêncio. Deixo em silêncio e vou. Teve um dia que eu comecei, eu desliguei tudo e estava vindo, e eu praticamente desliguei tudo mesmo, porque eu passei da entrada que vinha para casa. Uhum. Aí quando eu percebi que eu tinha passado numa entrada, eu falei, eu entro na próxima e passei da outra também. Aí eu lembro disso. Porque eu fiquei Você tão me contou. impressionado que eu estava refletindo assim nas coisas e tentando, ouvindo Deus, conversando com Deus, que eu passei 2 vezes da entrada. Uhum. Então, a gente precisa desligar um pouco as coisas que estão ao nosso redor, afastar um pouco mais o telefone da gente, desligar o som do carro, é, separar o tempo Uhum. para você ficar em silêncio para ouvir Deus. Porque hoje é a época que todo mundo mais reclama que não se ouve Deus, mas ninguém dá oportunidade para a mente descansar para ouvir Deus. Uhum. E mais uma vez volto. A música ela pode até ser usada para alcançar uma pessoa, mas você ficar o tempo todo repetindo música, você precisa ter um relacionamento a mais do que Só música, né? só a Uhum. música, ficar esperando que Deus vai falar através da música. Uhum. Você tem que ler a palavra de Deus, que é a forma que Deus tem de orar para você, Deus tem de falar com você, Uhum. tá? Então, um apanhado geral, eu quero que você faça as suas considerações, eu quero que você fale um pouco do que você absorveu disso e uma mensagem especial para quem estiver nos assistindo, e eu tenho depois. E eu falo depois. Não, o que eu. É, um apanhado geral, assim, que não importa o tipo de oração, o que importa é você orar e falar com Deus. Ele está sempre disposto a ouvir e atender às suas necessidades de acordo com o que ele acha que é melhor para você, sabendo que você também tem que saber pedir. E nunca se esqueça de que Deus está no céu, Jesus está no céu, mas o Espírito Santo está aqui. Quando Jesus subiu, ele falou: Eu vou, mas eu vou deixar aqui o Espírito Santo de Deus. Então, a gente tem um Deus aqui com a gente, o tempo todo. E em algum momento, para ouvir esse Deus que está aqui, bem pertinho, aqui agora. Então, E muitas vezes nós tendemos a dizer não a essa voz que essa fala com volta. a gente, né? E também a gente fica tão pensando assim: Deus está tão distante, está lá no céu, tal, e ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele sabe tudo, e ele ainda deixou o Espírito Santo aqui, bem pertinho da gente. Então, que a gente possa saber entregar os nossos desejos, os nossos problemas, nossas ansiedades e tudo nas mãos de Deus e descansar. Que Deus guarde o nosso coração, que Ele saiba dos nossos problemas e que Ele possa nos ajudar. E Ele sempre ajuda, sempre nos ampara e cuida de nós. É isso. Pessoal, para quem chegou até aqui, muito obrigado por ter vindo. Eu deixo as minhas considerações o seguinte: para mim, é a minha opinião, se você é uma pessoa que aprende a desenvolver esses tipos de oração na sua vida, você tem grande possibilidade de ser uma pessoa bem-sucedida espiritualmente, porque você aprende a desfrutar de cada área. Se você tirar tempo para interceder, você deixa de olhar só para si. Se você para agradecer, você se, se considera grato. Se você tem a possibilidade de Confessar. confessar, você está se vendo, você está conseguindo Reconhecendo. reconhecer os seus erros, né? Então, se nós conseguirmos atender a cada parte e separar um tempo dedicar um tempo para que nós estejamos desenvolvendo essas áreas na nossa vida, nós vamos aprender a ser mais grato e nós vamos acabar com aquele formalismo de só pedir. Tem muitas das vezes que a gente acorda e fala:
Ó Senhor, mais um dia, obrigado pela noite. Me dê um dia bom, me dê um bom dia de trabalho, que tudo esteja bem. Aí quando a gente chega, eu falo, Senhor, obrigado pelo dia. Me dê uma boa noite de sono. É só obrigado pelo dia, obrigado pela noite. É a única forma que tem que as pessoas geralmente agradecem e me dá um dia bom, me dá um dia de trabalho e tal. E as nossas orações deveriam ser menos pedir. Nós devemos desenvolver mais a nossa oração sem pedir. E eu faço um desafio durante essa semana, tenta só agradecer a Deus. Tenta essa semana orar, todas as vezes que você for orar, ora apenas agradecendo e procura não pedir nada, tá? Então, que vocês possam ter a melhor comunhão com Deus. Ore mais, ore sem cessar e é o que nós queremos para vocês. Muito obrigado por estar aqui. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que esse conteúdo vai ser relevante. Compartilha, se inscreva e dê um like. Nossa, você não tem ideia do trabalho que teve para a gente estar configurando as câmeras. Todos os dias nós estamos aprendendo coisas novas. Então, compartilha, curta e espalhe por o maior número de pessoas que você puder. E muito obrigado por estar aqui. Até a próxima. Beijo no coração.